2 Reis 23, versículo 14. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais, e queimou e destruiu os locais com os ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar da idolatria edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até o altar e o seu santuário ele foi demolido. Queimou o santuário e reduziu a pó. Queimou também os postes sagrados. Quando Josias olhou em sua volta, viu um monumento que havia na encosta da colina. Ele tinha mandado retirar todos os ossos de todos os túmulos e queimá-los, a fim de descontaminar toda a terra de Israel. O rei perguntou, versículo 17, que monumento é este que estão vendo? Os homens da cidade disseram, é o túmulo de um homem de Deus que veio de Judá proclamar todas as coisas que tu fizeste no altar de Betel. Versículo 18, olha só. Então ele disse, deixe-o em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim poupou os seus ossos, bem como os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Grava essa parte. Nota que ele não poupou só os ossos do profeta que profetizou a limpeza de Israel. Ele profetizou os ossos de um outro profeta de Samaria. E você vai entender agora. 1 Reis, capítulo 13. Versículo 1. Eu vou correr. Você que está chegando agora, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. O tema da mensagem é o Espírito Santo te capacita, ele te ensina. A série de mensagens do apóstolo que fala sobre o poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas e nos capacitando. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi ajudar a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes e os altares idólatras, que agora queimam incenso. E os ossos humanos serão queimados sobre eles. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou ao altar. Ele se fenderá e suas cinzas se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltou ao normal. Vamos dar uma parada aqui? O profeta sai de Judá e vai até Betel para proclamar o que havia de acontecer. E ele proclama no tempo de Jeroboão, Manassés e Amon, em anos e anos. Só Manassés reinou 50 anos. Só Manassés. Olha quantos anos se passaram ao ponto da até a palavra ser esquecida e não ser mais pregada no templo. Quantos anos se passaram?
E aquele homem foi até lá e falou diante do rei Jeroboão. Esse altar, em cima dele, os sacerdotes vão ser mortos, os ossos vão ser queimados, porque vai se levantar um homem da linhagem de Davi, com o coração como de Davi, e vai fazer uma limpeza em Israel. E o nome dele é Josias. Olha o Espírito Santo trabalhando através do profeta. Olha a profecia de anos e anos atrás, se cumprindo na pregação do apóstolo no domingo. E nasce Josias, 8 anos de idade. E a profecia se cumpre. Mas o interessante dessa história, irmãos, é que quando Deus enche você do Espírito Santo e te dá autoridade para falar, quem levanta a mão para você e te aponta vai ficar com a mão enrijecida diante de você. O rei aponta o dedo e fala, prenda ele. Quando o rei falou, prenda ele, que tentou abaixar a mão ficou rígida. Quando você é um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, não adianta levantar as mãos, não adianta apontar, não adianta acusar, porque se acusar, se levantar as mãos, o teu braço vai ficar rígido. Tomou o reinado de Roboão, filho de Salomão. Ele já era o general, e ele toma o reinado do filho de Salomão, e assume Israel. Um homem cheio de autoridade, guerreiro. Quando ele vê uma afronta daquela, a primeira coisa que ele faz é dar ordem, esticar as mãos e dar ordem e falar, prenda ele. Mas entenda uma coisa, meu irmão, ninguém tem autoridade de calar a voz do Espírito Santo que ele vai usar através de você. As pessoas vão te paralisar. Quem vai paralisar é a pessoa que apontou. Aí olha que lindo, irmãos. Meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Quem acusar você, cheio do Espírito Santo, vai ter que pedir oração a você e dizer, ore por mim, porque depois que eu me levantei contra você, a minha vida paralisou. Ore por mim. Ore. Clame o teu Deus para que tenha misericórdia de mim. Porque desde que eu apontei a mão para você, que eu te acusei, eu estou paralisado. É entender que quando o Espírito Santo está te usando, está te capacitando, não tem ninguém que possa te paralisar. Aquele que levantar a mão vai enrijecer e vai ter que clamar por você e dizer, peça ao teu Deus, peça ao teu Deus, peça ao teu Deus. Irmãos, Jeroboão era rei de Israel. Mas ele estava levantando altares idólatras. E quando você sabe que está errado, você não tem coragem de falar, oh meu Deus. Jeroboão era rei de Israel. Mas ele não tinha autoridade de usar o nome de Deus e falar assim, em nome do nosso Deus, ore por mim. Ore por mim. Ele fala, peça ao teu Deus. Irmãos, tem hora que nós estamos tão contaminados que perdemos a nossa essência. Tem hora que nós estamos tão contaminados que esquecemos quem nós somos. Tem hora que nós estamos tão contaminados que esquecemos que somos filhos de Deus. Tem hora que estamos tão contaminados que esquecemos a terra que vivemos. Qual é a nossa geografia? Quem nós somos? Tem homens e mulheres que estão assistindo em casa. Tem homens e mulheres que estão aqui agora e estão vivendo uma confusão mental e não está entendendo, não está compreendendo nem quem mais você é.
Assim estava Jeroboão. O Deus de Israel era o Deus do profeta, era o Deus de Jeroboão. E ele fala, olha o seu Deus. O seu. Entenda, nós não estamos aqui para adorar o Deus que o apóstolo serve, ou que a apóstola serve. Você está aqui para adorar ao mesmo Deus que nós servimos, porque Ele é o único Deus. Aplauda esse Deus, que Ele é o único, é Yeshua, o leão da tribo de Judá. Agora, irmãos, você vai entender o leão da tribo de Judá como ruge nessa passagem. O rei disse ao homem de Deus, venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, mesmo que me desse a metade de todos os seus bens, eu não iria com você. Nem comeria, nem beberia nada no lugar. Pois recebi esta ordem, pela palavra do Senhor, não coma pão, não beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel, e os seus filhos contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que dissera o rei. O pai lhe perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos mostraram o caminho que o homem tinha ido, e por onde viera ajudar. Então disse aos seus filhos, selem um jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou, procurou o homem de Deus até o encontrar. E encontrou-o sentado debaixo de uma árvore e perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta disse, venha à minha casa, coma algo comigo. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor que ele me desse ordem, não coma pão e não beba água, e nem volte pelo caminho por onde foi. O profeta respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar para a sua casa para comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele, foi comer e beber pão em sua casa. Comer pão e beber água na sua casa. Enquanto ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio através do profeta idoso, que havia feito voltar. E ele bradou em alta voz, assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor te dera. Você voltou e comeu pão no lugar aonde ele falou que não comesse e não bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou um jumento para ele. E no caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar notícia na cidade onde o profeta tinha vindo. Quando este soube disso, exclamou, é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. E o Senhor entregou o leão, e o leão o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor tinha advertido. Até lá. Vamos parar aqui no 26. Irmãos, olha só. Um homem cheio do Espírito Santo. Deus fala para ele, não coma, não beba, não volte pelo caminho. E quando ele passa, um profeta, era profeta, vai até ele e fala, o anjo do Senhor mandou você voltar
e comer pão e beber água na minha casa. E quando ele estava comendo, Deus usa o profeta. E o profeta fala: assim diz o Senhor, Rei de Israel, porque você me desafiou, o teu corpo não será sepultado na terra de Judá. Não será sepultado com os seus antepassados. E aquele homem vai até lá. E quando chega, tem um leão e um jumento. O leão guardando o corpo e o jumento parado. Agora me diz uma coisa. Por que o leão não devorou o jumento também? Por que o leão não comeu? A palavra do Senhor disse que ele ia morrer. E quem que ele desafiou? Da onde ele era? Se ele não era de Judá. E quem foi lá tirar a vida dele pela desobediência? Se não, o leão da tribo de Judá. E quem era o jumento? O profeta que é lá. Porque nós temos que parar de ouvir. Irmãos, não me perdoa. Um monte de mulas que se dizem profeta. Se levanta um monte de jumentos, de mula, que fala: eis que eu te digo porque eu sou profeta, e está arruinando a tua vida. Se Deus falou com você, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que obedecer. Porque depois o profeta ainda fala, exclamou: ei, quem está morto é o profeta que desafiou a Deus. Ele esqueceu que ele é um mentiroso e mentiu para enganar o profeta. Porque tem pessoas que querem roubar a presença do Espírito Santo da tua vida. E depois ainda querem culpar você. Porque você perdeu a presença do Espírito Santo. Olha a palavra que ele diz. Versículo 26. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. Ele armou a mentira. Ele levou o homem ao pecado. Levou o homem à desobediência. E depois da bota a culpa. Olha, é o homem que morreu porque desafiou a Deus. Porque tem pessoas, irmão, que te levam a pecar, te levam a ruína, depois daqui a defamar a tua caminhada com Deus. Aquele homem não queria só roubar o Espírito Santo daquele homem, não. Ele queria defamar o ministério daquele homem. Porque ele não fala: olha, eu fiz ele errar. Eu fiz. O homem de Deus que desafiou a Deus. Irmãos, nós temos que ficar atentos às pessoas que querem tirar a presença do Espírito Santo das nossas vidas. Amigos, colegas, familiares que querem se levantar e dizer como profeta para tirar a presença do Espírito Santo que Deus colocou na tua vida. E depois, quando você está arruinado, ele ainda aponta para você e diz: quem mandou você desafiar Deus? Quem mandou você não obedecer a Deus? Quem mandou você não fazer o que Deus mandou você fazer? Deus iria usar um mentiroso na hora que o profeta estava comendo? Mas Deus usou a mula de Balaão e usou a mula do profeta mentiroso para falar para o profeta: você vai morrer. E do lado do profeta estava o leão da tribo de Judá guardando o corpo dele. Ele deixou ser enganado, mas é cheio do Espírito Santo. Ela deixou ser enganada, mas é cheia do Espírito Santo. E mesmo assim, o leão estava ali guardando para nenhum abutre comer a carne. Para não destroçar. Estava ali guardado e falou: jumento, fica aí. Porque se você for, eu vou te comer. Você tem que estar aí. Porque você é o causador da morte dele. Sabe, irmãos, quem é o jumento que está causando a tua morte espiritual? O leão da tribo de Judá está pegando o jumento, botando do teu lado.
Nós precisamos acordar, irmãos, precisamos acordar. Nem tudo que reluz é ouro. Ou é que lá baixa, fala. Vai olhar a raiz, irmão. Vai olhar a raiz. Vai ver se a raiz é santa, a árvore é santa. Eis que eu digo para lá, eis que eu digo para cá. Vai olhar dentro de casa o varão. Vai olhar o varão dentro de casa. Vai olhar os frutos. Vai olhar o que faz. Depois sim, acredita na profecia. Porque tem gente que quer levar você para dentro da tua casa para roubar o Espírito Santo que habita dentro de você. Porque ele não tem mais. Há muito tempo o profeta não ouvia mais a voz de Deus. Era profeta de Samaria. Já estava contaminado com Jeroboão e com o pecado. Tem pessoas que se incomodam com a presença do Espírito Santo na tua vida, irmãos. E te leva para dentro da casa dele para roubar o Espírito Santo de você. Sabe como? Quando você vai para dentro da casa de alguém para fofocar, ele está tirando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em fofoqueiro. Vamos lá em casa tomar só uma tacinha de vinho. Está te levando para tua casa para tomar uma tacinha de vinho. O Espírito Santo não habita na impureza, meu irmão. Uma gota de veneno mata o corpo. Ah, mas o que tem? É uma tacinha de vinho só para comemoração. Essa tacinha de vinho pode te colocar no inferno, que está roubando teu ministério, que está roubando teu chamado. É só um golinho de cerveja, só um golinho. Não é um golinho só. É esse golinho que está roubando a presença do Espírito Santo na tua vida. É esse golinho que está mostrando a tua ingratidão, que tudo que Deus tem feito para você. E esse golinho que está mostrando quem você verdadeiramente é na presença do Senhor. Quem é a mula que está falando assim, bebe? Toma um golinho. Porque quer roubar de você o que Deus está preparando para você. Sabe, irmãos, a gente vê apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 6, que até os nossos ossos são santos. Que os nossos órgãos são santos. Quando você bebe, fuma, faz alguma coisa ilícita, aquilo ali contamina, ele vai para a corrente, você bebe, vai para o teu estômago passa, se for líquido, pelos rins, e vai bater na corrente sanguínea, e vai calcificar os teus ossos. E os teus rins, teu baço, teu fígado é santo. E o santo e o profano não se misturam. Então esquece esse negócio de golinho de vinho, de golinho de cerveja. O pecado é embriagar. Isso é o capeta, irmão, que tem colocado na mente de homens e mulheres. Bateu no teu órgão, contaminou, já era. E por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. É entender. Jesus falou, não obedeça a ninguém. Não era para o profeta ouvir, aquele profeta velho. Ele era para imaginar que aquele profeta estava corrompido. Pela maneira que ele vivia, o lugar que ele vivia, obedecendo Jeroboão. Porque se ele fosse o profeta de verdade, Deus não trazia um de Judá. Deus trazia um dali, que já estava mais perto de Samaria. Tem hora, irmão, que o diabo nos pega numa bobeira que a gente não entende. Era para o profeta de Judá entender. Peraí. Se ele é cheio do Espírito Santo ao ponto do anjo ir na casa dele e falar que eu tenho que comer, por que Deus me trouxe de Judá e já não usou ele? Tem hora, meus irmãos, que nós temos que ser sensíveis como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Assim diz o Senhor Jesus. Naquele momento o profeta era para parar. Peraí, ir na tua casa? Não, Deus falou para em casa de ninguém. Se fosse, ele falava, pare na casa de um profeta que vai estar no meio do caminho, porque Deus não deixa uma obra incompleta. Deus iria falar, no meio do caminho há uma casa de um profeta, ali você vai comer, beber, descansar, recobrar suas forças e seguir em frente. Se Deus não falou,
é porque não era para parar, porque ele sabia que aquele homem morava ali. Tem hora, irmãos, que o desejo do nosso corpo, a nossa necessidade, nos faz pecar. Aí nós conseguimos entender, no Monte das Tentações, quando Satanás fala, depois de Jesus 40 dias sem comer, ele fala: se você és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele estava usando a necessidade do corpo de Jesus contra ele. Aquele profeta estava cheio de fome, cheio de sede. Imagina ele profetizando o dia todo sem beber água no deserto. A sede estava consumindo o profeta. Então ele olhou e falou: Deus está vendo a minha necessidade e enviou socorro. Entenda, aquele que falou com você, ele não vai intermediar alguém, ele vai continuar falando. Não deixe a sua necessidade ouvir vozes. Não deixe a sua necessidade ouvir vozes que não estão no trajeto que Deus preparou para você. Eu estou com necessidade disso. Aí vem uma voz usada pelo diabo, que sabe que você está com muita sede, com muita fome. Aí fala: eu sou profeta. Deus mandou você comer. Mas a necessidade que você está de comer faz você ouvir aquele homem. Nós não podemos ser, irmãos, irracionais. Se Deus nos deu uma missão e Deus falou: faz isso, passa por ali, não volte pelo mesmo caminho, não faça. Ele ia dizer que haveria um profeta naquele lugar. A necessidade do profeta de Judá fez com que ele fosse enganado. Não deixe que a tua necessidade financeira, não deixe que a sua necessidade conjugal, eu não estou tendo relações sexuais com meu marido, com a minha esposa, aí vem um homem te canta, você vai. Porque sempre Satanás vai usar a tua necessidade para roubar o Espírito Santo de você. Eu estou precisando de dívidas, eu tenho dívidas para pagar. Aí vem ofertas de roubo na empresa. Aí você aceita o roubo por causa da sua necessidade. E você perde o Espírito Santo por causa do roubo. Sempre o diabo vai olhar as suas necessidades e vai usar as suas necessidades para roubar o Espírito Santo que Deus está movendo em sua vida. Você acha que é pouco? Você vai ver os planos desse homem maligno. Olha só. Versículo 27. O profeta disse aos seus filhos: selem um jumento para mim. E eles fizeram. E ele foi, encontrou o cadáver no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus e colocou sobre o jumento e o levou para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo. Presta atenção nisso, irmão. E lamentaram por ele, exclamando: meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponho meus ossos ao lado dele, pois a mensagem que declarou por ordem de Deus contra o altar de Betel e contra todas as idolatrias das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Tudo um plano maligno. Aí, voltamos lá no 23. Versículo 2 Reis 23. Segunda Reis 23, 17. O rei perguntou: que monumento é este que eu estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá
e proclamou estas coisas que fizeste hoje. Então ele disse: deixe em paz, que ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os seus ossos, como o do profeta que tinha vindo de Samaria. Satanás sempre vai arrumar um jeitinho para largar algo podre perto do santo. Um plano. O profeta profetizou que todos os ossos seriam queimados. Josafá queima todos os ossos. Josias queima todos os ossos dos idólatras, queima tudo. O único que ele olha no sepulcro do profeta velho. E ele coloca o homem lá e fala: quando eu morrer, me coloque lá. Porque tudo vai acontecer, os ossos vão queimar, mas o meu vai permanecer. Tem pessoas, irmãos, que me perdoem, não valem nada. E vão colar perto de você. Para colar nos teus ossos. Para que ele não venha a ser destruído. Através da graça que está sobre a tua vida. Não basta só tirar o Espírito Santo de você. Não basta só matar. Aquele homem roubou a presença do Espírito Santo. Aquele homem matou aquele homem. E ele enterrou no sepulcro dele. E mandou botar os ossos dele junto. Para poder, quando o profeta fosse poupado, ele fosse poupado juntos. Porque os ossos estavam misturados. E se Josias queimasse, ia falar: osso de quem? Porque naquela época não tinha legista, não tinha DNA. Como é que eu vou saber quem é o osso do profeta e quem é o osso do profano? Tem hora que o santo está tão misturado que não dá para entender que quem é santo e quem é profano. Não podemos aceitar. Não podemos concordar. Os ossos daquele homem eram para ser queimado, torrado, mas um descuido do profeta deixou o pecado em Israel. E aonde há uma semente do pecado, a gente começa a ver que logo depois de Josias, a idolatria e o pecado voltam novamente, por causa dos ossos do profeta de Samaria. Sabe, meu irmão, tem hora que nós temos que ficar atentos às pessoas que querem tirar o Espírito Santo das nossas vidas. Nós temos que ficar atentos às pessoas que querem dizer: esse que eu te digo, para roubar o que você tem. Tem pessoas que profetizam mentira para tirar a presença de Deus da tua vida. Tem pessoas que profetizam coisas que não são verdadeiras. A Bíblia diz assim, em Jeremias, a Bíblia diz: ai daquele que profetiza sobre a sua própria carne. Falar o nome de Deus é algo muito sério. Falar, eis que eu te digo, botar o nome de Deus é muito sério. Apóstolo Paulo diz assim: pois agora digo eu, não o Senhor. Eu, Paulo, estou falando. Eu, Paulo. Você crê que eu sou o homem de Deus? E todo mundo fala: sim, Paulo. Então é Paulo que está falando. Então Deus fala através de mim. Porque um homem de Deus, ele não precisa ficar falando: eis que Deus está mandando eu te falar. Ele fala: eu estou falando para você parar. E você vai obedecer, que sabe que ele é homem de Deus. Você sabe que ela é uma mulher de Deus. E você vai falar, ela vai falar: para de fazer isso. E você vai obedecer porque sabe que ela é uma mulher de Deus. Não precisa ficar colocando o nome de Deus em tudo que você for falar para as pessoas acreditar e você venha ter credibilidade. A sua credibilidade, irmão, tem que ser por você. Pelo teu caráter. Pela sua atitude. Pela que as pessoas veem em você. Você não precisa ficar o tempo todo: eis que Deus mandou te falar. Eu vou chegar e vou falar: olha, para de fazer isso, meu irmão. Deus não está se agradando. Para de fazer isso, minha irmã. Deus não está se agradando. E como você sabe, e você me conhece, sabe que eu sou homem de Deus, você vai me ouvir. Agora, quando o homem precisa ficar falando: Deus mandou te dizer o tempo todo, ele precisa de um fiador para a palavra dele. Um servo do Senhor não precisa de um fiador. O caráter dele basta. A palavra dele basta.
Se aquele profeta de Judá entendesse isso, aquele profeta velho não fazia o corpo dele ficar pelo caminho. Tem muitos homens e mulheres morrendo pelo caminho, porque está ouvindo quem não tem que ouvir. Está parando para comer com quem não tem que comer. Está desobedecendo a Deus no que não tem que desobedecer. E está morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, perdendo a presença do Espírito Santo. Pessoas estão planejando roubar de você coisas poderosas e você está na inocência. Olha o plano daquele profeta. Olha, filhos, quando o papai morrer, coloca os ossos do papai com os ossos do profeta lá no nosso túmulo. Porque os ossos dele vão ser poupados. Precisamos acordar, meu. Precisamos entender e compreender o que Deus mandou você fazer. Ele vai testificar você a hora que você precisa mudar. Não troque o Espírito Santo por nada. Não troque o teu chamado por nada. Não deixe ninguém, eis que eu te digo, te leva para dentro da casa e acabe com você. E rouba o teu ministério. Tem um monte de profeta nessa geração dizendo, é o que eu te digo, eis que eu te falo. E depois ainda acusa você do teu erro, igual o profeta velho fez. Tudo uma cilada maligna. Para roubar de você os propósitos de Deus na sua vida. O leão da tribo de Judá estava ali, ó. Nem tocou no jumento. O leão, profeta de Judá, leão da tribo de Judá e a mula de Samaria. Quem preparou a mula para o profeta, se não foi o profeta velho? A mula era da onde? O profeta não levou mula. O profeta velho que preparou a mula. Irmãos, entenda, não podemos deixar as mulas desse século nos paralisar, nos roubar, nos matar e contaminar o que é santo nas nossas vidas.